Estudiosos hindus afirmam que histórias de viagens espaciais podem ser encontradas ao longo das páginas dos antigos textos sânscritos. Há até mesmo relatos detalhados de humanos entrando em naves voadoras e sendo transportados para outros sistemas solares. Nos antigos textos de Vishnu Purana, o Senhor Vishnu decide levar Dhruva, um ser humano, numa viagem interestelar. Sabemos disso porque está especificamente indicado que Dhruva foi levado além de planetas como Mercúrio, Vênus e até além de alguns outros astros. Segundo o texto, ele passou por 7 sistemas planetários, numa nave física, e finalmente chegou ao sistema solar e ao planeta de Vishnu Loka, o planeta de onde Vishnu teria vindo. Então aqui temos a história de extraterrestres levando um humano para um outro sistema solar. Embora existam poucos detalhes da nave em que Dhruva foi transportado, estudiosos notaram que descrições muito específicas de veículos espaciais podem ser encontradas ao longo dos textos. Em 2014, em um artigo no Jornal de Engenharia e Tecnologia Inovadora, intitulado Motor Iônico Védico, uma equipe de cientistas aeroespaciais apresentou a teoria de que o que é descrito em um texto de 1000 anos chamado Samarangana Sutradhara é um moderno motor de vórtice de mercúrio e íons usado para viagens espaciais. No texto Samarangana Sutradhara, há uma descrição de um motor que usa mercúrio e remoinhos de mercúrio num vórtice e usa o calor, talvez da força solar, para criar algum tipo de capacidade voadora. O que eu acho que se parece muito com o motor iônico. O conceito de motores iônicos, na verdade, existe há mais de 100 anos. Funciona assim: gás xenônio, que é como hélio ou neon, mais pesado, é introduzido numa câmara ionizado, ou seja, recebe uma carga elétrica. E quando recebe a carga elétrica, uma voltagem aplicada entre esta tela e outra atrás faz com que o xenônio seja expelido no motor. A ação do xenônio saindo nesta direção causa uma reação que empurra a espaçonave na outra direção. E assim o propulsor de íons impulsiona a espaçonave. Você aquece os íons e depois os acelera na traseira da espaçonave. Gera uma pequena quantidade de impulso, mas por um tempo muito longo. E por isso os motores iônicos são perfeitos para viagens interespaciais. Em 2007, a NASA lançou a espaçonave Dawn, que usou um convencional foguete químico de vários estágios para decolar da Terra. Mas depois, mudou para um motor iônico para sua jornada pelo espaço. Crucial para aquela missão foi um propulsor iônico. E obtém sua energia de painéis solares. Então, temos o propulsor iônico alimentado pelo Sol com o vórtice no meio, indo até o cinturão de asteroides. Está descrito nos textos sânscritos. Se informações detalhando tecnologia anteriormente perdida foram propositalmente deixadas para os humanos redescobri-las, estamos agora avançados o suficiente para reproduzi-la com sucesso? E nesse caso, há outros avanços além das viagens espaciais que os cientistas foram capazes de explorar? O Grande Colisor de Hadrons, de 27 quilômetros, é o maior e mais potente acelerador de partículas do mundo. Foi criado para esmagar prótons a velocidades de quase 1 bilhão de quilômetros por hora. Quase a velocidade da luz. Acredita-se que a energia total produzida por essas colisões reproduza estados semelhantes aos que existiram momentos após o Big Bang. O evento que muitos cientistas acreditam ser responsável pela criação do cosmos. Ao examinar essas colisões, os cientistas tentam responder à pergunta de como o universo começou.
O supercolisor de hadrons tem como propósito duplicar as condições do Big Bang quando o universo foi criado. Mas uma das preocupações é que, como estamos recriando as condições do Big Bang no começo do universo, algumas coisas envolvidas no começo do universo não queremos encontrar. E isso é algo muito difícil de encarar. Muitas incógnitas. O trabalho no campo subatômico, ou mecânica quântica, pode ser remontado a dois pioneiros científicos. O físico austríaco Erwin Schrödinger e o físico alemão Werner Heisenberg. Segundo biógrafos, tanto Schrödinger quanto Heisenberg foram fortemente influenciados pelos antigos textos indianos. Heisenberg foi gravado dizendo que a teoria quântica não parecia tão incomum a um estudioso do Vedanta, as escrituras sagradas hindus. Bem, por que ele diria algo assim? Os hindus tinham um modo muito interessante de ver o mundo, incluindo esse conceito de uma realidade quântica que chamavam de trutis, que defende a existência de minúsculas partículas que compõem toda a realidade física como a conhecemos. É fascinante como esses textos muito antigos ainda são relevantes hoje e podem ser em grande parte responsáveis pelo progresso na mecânica quântica no começo do século XX. Isso sugere que a cultura que escreveu esses textos tinha conhecimento da mecânica quântica. Os textos hindus espelham ou preveem coisas que virão depois. Talvez esses povos tenham sido guiados por extraterrestres para protegerem esse conhecimento, para que em nosso tempo nós olhássemos para trás e notássemos a semelhança. E temos que pensar na possibilidade de que isso seja uma dádiva que foi dada para nós, por extraterrestres, para um propósito maior divino. Os textos podem servir como uma janela para o nosso futuro e um alerta de que, se não alterarmos o rumo em que estamos, pode ser catastrófico. Se extraterrestres instruíram nossos ancestrais a registrar conhecimento e princípios tecnológicos avançados, foi para servir como um manual para a nossa era cientificamente desenvolvida? Ou, ao contrário, podem ser um alerta para evitar que repitamos os erros do passado? Nesse caso, o que os textos dizem para onde a humanidade caminha no futuro? Estudiosos da Missão Nacional de Manuscritos traduzem e preservam o que estimam ser mais de 4 milhões de textos antigos e raros relacionados a várias disciplinas, incluindo ciência antiga. Muitos desses textos foram preservados em folhas de palmeiras e estão espalhados em locais obscuros por todo o subcontinente. Atualmente, menos de 10% dos antigos escritos da Índia foram publicados, e ninguém sabe que segredos estão escondidos nesses remanescentes escritos ainda não decifrados. É possível que o mapa para o nosso futuro ainda esteja para ser revelado estudando esses antigos textos indianos? Esses textos devem ser consultados enquanto evoluímos para um mundo tão cheio de incógnitas, e as escrituras védicas são uma vasta fonte de conhecimento. E se não a consultarmos, quem sabe, podemos estar perdendo algo vital. Nós faríamos muito bem em voltarmos aos textos hindus e reconhecermos que talvez estivemos aqui antes. O texto védico oferece o segredo para nós avançarmos. Por outro lado, ignorá-lo pode ser um risco e que nós podemos enfrentar o nosso fim. O que eu acho importante aqui é prestar mais atenção a esses textos antigos e tentar aprender o que pudermos com eles, porque são os deuses, os extraterrestres, nos dando as informações. As vozes dos deuses, como descritas nas páginas dos antigos textos indianos, realmente contêm informações deixadas para nós descobrirmos? Ou
transmitem conhecimentos que deveríamos evitar. Um fato é certo: que o passado extraterrestre da humanidade fornece a chave para o seu futuro. Um futuro que ou nos levará a evitar com sucesso os erros dos nossos ancestrais, ou nos alerta sobre os enganos mortais que estamos destinados a repetir.